Olá, cheguei. E se você parou um instante aí, é porque Deus te convidou. Que você precisa ouvir algo muito importante para a tua vida. Provérbio capítulo 9 está escrito assim: A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas, e está convidando desce às alturas da cidade, dizendo: Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho, que tenho misturado. Deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor atrai afronta contra si, e o que corrige o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreças. Repreenda o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Porque por meu intermédio se multiplica os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca e alvoroçada é simples e ignorante. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho, e que passa reto pelas ruas, dizendo: Quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz: As águas roubadas são doces, e o pão tomado em escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amados e queridos irmãos, voltando ao versículo 5, aqui no mesmo capítulo 9 do livro de Provérbio, verso 5. Vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho, que tenho misturado. A palavra está dizendo que você que vai passando e recebe um convite que não é da parte de Deus, você vai se dar mal caso você aceite. Como ela fez esse convite, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. A palavra misturado, ela já diz tudo. O vinho não está puro, o vinho não é santo. Ali misturou todas as bebidas, com quanto tinha ali foi misturado. O que acontece nesse momento que você aceitar esse convite? Que se você aceitar tudo quanto tiver ali, você vai se embriagar, você vai ficar perdido. E aí então, você ficará capaz de fazer tudo. Tudo que vier na sua mente, com todas as suas forças. Quando nós aceitamos tais coisas que não é da parte de Deus, a gente fica totalmente embriagados pela força maligna. E aí tudo você pode, tudo pode acontecer.
Assim como quando nós tomamos uma decisão de aceitar as coisas vindas do Senhor, tudo nós podemos no nome do Senhor Jesus, não é isso? Então fica a dica para você. Fuja das palavras doces, porque só quem tem palavras doces não é só Deus para oferecer. O mal também tem palavras doces que no final é puro amargo. As palavras doces de Deus, ela começa doce e o final delas é mais doce ainda. Então, saiba discernir e preste atenção com tudo que aparecer diante de você e tenha uma boa discernição. Amém? No número 7, diz assim: o que repreende o escarnecedor atrai afronta contra si, e o que corrige o ímpio recebe a sua mancha. Nem por isso nós nos encontramos algo que diferente dos nossos atos, que vem contra nós, que nós podemos aceitar, com medo de repreender e com medo também de receber uma resposta que não nos agrade. Devemos enfrentar confiante no Senhor, repreender com todas as forças de Deus, sem medo do que pode vir, porque devemos colocar Deus na nossa frente, que Ele vai adiante lutando por nós. Não devemos temer as forças malignas, temer sim ao Senhor e repreender as forças malignas com todo pavor, com todo vapor. É isso que devemos fazer, porque o ímpio, ele não responde na sua repreensão, ele não lhe corresponde com uma resposta santa, ele vai lhe corresponder com uma resposta maligna. E devemos repreender para que isso caia por terra, para que isso não lhe atinja, sabe? Não, nas afrontas dos malignos não devemos correr com medo, devemos correr para cima, porque a repreensão com fé, ela vale muito e nos ensina muito. Uma repreensão, o ímpio, se ele quiser tomar uma boa repreensão, ele vai nos aprender muito. Uma repreensão boa, ele pode tornar uma pessoa diferente. Por isso não devemos ter medo de repreender ninguém. Porque o sábio, não temos como repreender uma pessoa sábia. Porque a sabedoria vem de Deus, é alegria, é paz, é algo que alegra uns aos outros, a sabedoria. É isso que uma pessoa sábia tem. Então devemos se alegrar muito nos sábios e repreender os ímpios, porque deles nada bom convém. Quando nós repreendemos um ímpio com um mau ato, ele vem com 4 pedras na mão e não aceita. Dificilmente, se for aceitável a nossa repreensão, que é para o seu bem, tornamos aquela pessoa ser uma pessoa mais diferente. Mas não é fácil repreender o ímpio. Não é fácil conquistar um ímpio. Mas tudo que buscamos na força do braço do Senhor, a gente consegue. Mais cedo ou mais tarde, a gente consegue. E quando Deus nos instrui, nós, é para enfrentar tal coisa, com a vontade e o desejo de vencê-lo. Em nome de Jesus. Verso 2 diz assim: se fores sábio, para ti serás sábio. Se for escarnecedor, só tu o suportará.
Veja, meus amados, como é difícil suportar as pessoas que agem diferente dos nossos atos. Uma pessoa sábia, quando aparece uma outra pessoa sábia que dá uma instrução que aquela pessoa que já é sábia recebe, ele torna mais sábio ainda. E o escarnecedor, o ímpio, ele já é escarnecedor e ímpio. Chega outro ímpio e mais escarnecedor do que ele. Dá uma instrução mal. Ele torna o dobro mais escarnecedor e ímpio em tudo que faz. Então só ele suportará os seus atos. Verso 14 diz assim: assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade. Sabe, aquela pessoa que coloca a sua cadeira logo cedo no pé da sua porta e fica falando de todo mundo, chama todo mundo para falar da vida dos outros, para ver tudo o que se passa na cidade, que gosta de dar conta da vida dos outros e acaba esquecendo da sua. Verso 15. E põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas ruas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Veja quantas pessoas, meus amados irmãos e amigos, que existem no mundo influenciando outras pessoas para que caia no pecado, para que deixe o seu bom caminho e siga os seus, como está dizendo aqui. As águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável. Gente, quantas pessoas estão perdidas nesse lado? Muitas pessoas que caíram e não conseguem sair. Muitas pessoas que estão em um bom caminho e às vezes pensam em mudar a direção para um lado assim. As pessoas fracas, quando ouvem esses tipos de palavra, às vezes está em um caminho tão bom, mas ao ouvir o inimigo toca aquela mente e acaba aceitando as palavras malditas, o mau convite, a influência maligna que te apareceu e acaba caindo no laço do inimigo e vai praticar. Devemos ser fortes em Cristo. Devemos todos os dias, quantas vezes nós podemos orar e pedir para Deus que nós podemos ser livres das forças malignas, dos ataques de Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo anda nos rugindo ao redor de nós como um leão, querendo nos estragar. É assim. E ele anda ao nosso redor em todo o território. E devemos ter muito cuidado com isso. Devemos fugir sem destino. E quando nós fugimos sem destino, longe das coisas mal, aí cada vez mais estamos se aproximando de Deus. E o verso 18 diz mais assim, ó: mas não sabem que ali estão os mortos? Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, quem recebe aí esse convite e aceita as palavras que águas doces roubadas e os pães tomadas escondidas são mais agradáveis, o que acaba? Eles estão com o passo à frente ao caminho do inferno, às profundezas do inferno. Porque quando você coloca o seu pé à frente de um caminho desse, o seu fim é triste. Você vai se aprofundando
para as torturas, para o sofrimento, para o lado que você for é sofrimento. Você não vai encontrar nesse caminho as coisas de Deus, os planos de Deus para a tua vida. Porque é o diabo que vai te guiando ali. Você vai onde ele te colocar. Você vai falar o que ele mandar. Você vai comer o que ele te der. Você vai dormir onde ele quiser. Você vai ficar totalmente dominado, embriagado pelas forças malignas. Então, enquanto é tempo, busca a Deus para que esse momento não chegue até você. O diabo, quando se apresenta para nós, ele não se apresenta com rabo e chifre e trapelo, não. Ele se apresenta como um anjo de luz para enganar os filhos de Deus. E precisamos de um bom discernimento para que podemos saber quando é a presença de Deus ou não, quando é Deus que fala ou não. Se nós não estudamos e nos buscamos no nosso Criador que fez céus e terra, estamos perdidos nesse mundo cheio de enganos. E aproveitando aqui, eu posso aconselhar você, meus queridos, você que é filho, você que é filha, prestem atenção, procurem a palavra de Deus para instruir você, porque o Espírito Santo fala. Se está com dificuldade, não fique desesperado, porque nem tudo começa bem, nós já não nascemos entendido. Deus é quem vai nos instruindo a nossa vida enquanto nós crescemos e procuramos entender algo. Então, leia a Bíblia, o Espírito Santo vai falar com você em algum momento e aí tudo vai ficar mais fácil para você. Então, você que é filho, você que é filha, prestem atenção. Eu vou pegar aqui um trechinho pequeno, já do início do capítulo 10, aqui do mesmo livro de Provérbio, para que você entenda melhor o que eu quis, o que eu lhe expliquei aqui no capítulo 9 de Provérbio. Aqui no 10 diz assim, ó. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Qual a importância que você precisa ser instruído na palavra de Deus? Para que você adquira para você sabedoria, para você mesmo se sentir feliz, para você fazer Deus se sentir feliz com as suas atitudes, para que os seus amigos vejam o que você aprendeu e que possa servir de exemplo para eles. O filho, a filha sábia, torna-se uma pessoa transparente, que pode transmitir alegria, palavras lindas, sábias, edificantes, palavras enriquecidas. Que há tantos momentos que nós precisamos de uma pessoa sábia diante da gente para ouvir uma palavra que pode nos fazer sorrir, que pode nos enxugar uma lágrima, que nós podemos aprender com aquelas atitudes e tornamos uma pessoa muito feliz. Não é verdade? Só mais um verso aqui do capítulo 10. Diz assim, verso 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. A palavra de Deus está dizendo aqui nesse verso 2 que em alguns momentos na nossa vida, nos nossos caminhos, por falta de sabedoria, a gente não passa do momento da morte. E quando nós temos sabedoria, muitas vezes na nossa vida, nós conseguimos passar pelo momento da morte, porque usamos a instrução da sabedoria.
Isso é um estudo que devemos adquirir para dentro de nós, para que